Hoje eu quero começar com uma pergunta que pouquíssimas pessoas conseguem responder com sinceridade. Se algo acontecesse com você amanhã, sua família estaria realmente protegida? Muito boa tarde, muito bem-vindo. Todos que estão aqui comigo hoje, nesse momento, na nossa live semanal, pelo YouTube e aqui também pelo Instagram. Mais um episódio do nosso canal Pode Mudem sobre educação patrimonial. Todas as quartas-feiras, às 12h30. Falamos sobre planejamento patrimonial da família, holding familiar, doação, testamento, divórcio, todos os pontos importantes para você. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos aqui pelo Instagram comigo. E hoje nós vamos falar como proteger o patrimônio que você construiu. E quando eu digo protegida, não falo sobre dinheiro, eu falo de paz, de segurança, de continuidade. Porque a verdade é dura. A maioria das pessoas, das famílias, não está preparada. E quando o imprevisto chega, o que deveria ser um momento de luto se transforma em confusão, gastos, processos, discussões que duram anos a fio. Eu vejo tudo isso no meu escritório há mais de 30 anos. E se eu te disser que existe um caminho, e um caminho muito mais simples, muito mais inteligente, para evitar tudo isso? Hoje eu vou te mostrar como a holding familiar e as cláusulas protetivas podem ser a maior demonstração de amor que você poderia deixar para quem fica. É exatamente isso. É um ato de amor que você pode fazer, que você pode deixar para quem você mais ama. Ninguém gosta de falar sobre o futuro, não é? Principalmente quando esse futuro pode trazer os desafios, mas é justamente isso que separa a família que protege, a família que se protege daquelas que realmente descobrem tudo tarde demais. O que eu vejo constantemente é muito simples. São famílias bem intencionadas, com patrimônio construído há décadas, perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo paz, porque nunca organizaram absolutamente nada. Mas a culpa não é dessas famílias, é o sistema. O sistema não ensina a gente a resolver. O sistema, na verdade, ele complica e acaba transformando a falta de planejamento num verdadeiro problema familiar. E aqui que entra a parte mais importante da nossa conversa. Você não precisa passar por isso. E sua família também não precisa passar por isso. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Sérgio. Eu vou hoje dizer para vocês que existe um modelo super mais fácil, mais simples, mais claro e altamente eficiente para proteger o patrimônio. É a holding familiar. E eu quero te explicar isso da forma mais simples possível, sem aquele juridiquês que todo mundo fica falando toda hora na internet. Imagine só, um patrimônio que foi construindo ao longo dos anos. Todo o teu patrimônio ali que você já construiu, imóveis, empresas, participações, investimentos financeiros, tudo que você tem que esteja reunido de uma forma totalmente organizada dentro de uma única estrutura. É exatamente isso. Uma estrutura que você comanda, uma estrutura que vai seguir exatamente as suas regras. Uma estrutura que trabalha a favor do seu legado. Ou seja, se algo acontecer, nada é bloqueado, nada é perdido, nada
é decidido por terceiros. Tudo já vai estar protegido, totalmente alinhado, ajustado, como se tudo estivesse ali num cofre. Se você colocasse todo o teu patrimônio exatamente nesse cofre. E sabe quais são as vantagens disso? E as vantagens que poucos conhecem e que fazem toda a diferença? A gente vai falar das vantagens por meio de cláusulas. São cláusulas claras e sem complicações. São cláusulas que são feitas por quem sabe fazer. Boa tarde, Daniel, muito bem-vindo. A primeira cláusula é organização total do patrimônio que você construiu. Você tira visível, você tira o seu patrimônio daqueles riscos futuros e coloca todo o patrimônio num ambiente que funciona exatamente como uma proteção. O governo não vai ter chances de subir e cobrar impostos sobre o seu patrimônio, que já estará protegido num cofre particular, num super cofre, totalmente protegido. É como se esse cofre tivesse dentro da sua casa, com todos os seus imóveis, aplicações financeiras, tudo de valor que você tem. O governo não vai entrar na sua casa e meter a mão no seu dinheiro, nas suas aplicações, nos seus imóveis, de jeito nenhum. Segundo, você vai ter a facilidade da gestão de tudo que está dentro desse cofre. Você vai poder comprar, vender, administrar tudo com muito mais fluidez e segurança do que deixar o teu patrimônio dessa forma totalmente exposto. Terceiro, você vai ter uma grande economia a longo prazo. Muito menos gastos, muito menos tributos, muito menos perdas em momentos sensíveis, como a gente tem quando você recebe aquela notícia. Não, faleceu o meu tio, ou meu pai, ou a minha mãe, ou a minha irmã, sabe aquele momento de susto que a gente toma? De repente você está se arrumando de manhã cedo e vê aquela notícia daquela forma, pá, direto. Você fala, e agora? O que eu vou fazer? Mas nessa nossa fala, não somos nós que vamos ter esse problema. O problema será dos nossos filhos, das pessoas, as pessoas que a gente ama. Elas vão tomar esse super baque. Quarta grande vantagem, você vai adquirir uma prevenção de conflitos entre os herdeiros, entre as pessoas que a gente vai deixar. Eles não vão ter conflitos, eles não vão começar a brigar, eles não vão começar a discutir. Por quê? Porque você já vai definir as regras e como as regras deverão ser cumpridas, como se fosse um testamento, sabe? Que a gente dispõe todas as nossas vontades, é exatamente isso. Só que muito melhor que o testamento, porque o testamento tem gastos, o testamento vai atrasar o inventário, e o testamento não impede o inventário. São regras societárias de sua vontade. Sejam cumpridas. As suas vontades serão cumpridas exatamente como você quiser, porque a gente está falando de direito societário, não de direito das famílias e das sucessões. O direito societário traz essa vantagem, que o direito de família e sucessões no inventário e no testamento atravancam a vida da família brasileira. Esse cofre é simples assim. Esse cofre é como uma empresa sua particular, onde você comanda, onde os seus filhos somente vão comandar no dia em que você partir, no dia em que você não estiver mais aqui. E eles não precisarão fazer inventário e ter gastos astronômicos com advogados, com cartório de registro civil, cartório de registro de imóveis, escrituras,
taxas, tudo já vai estar a um dedo de distância deles. Eles não precisarão fazer absolutamente nada. Eles só vão pegar o contrato e avisar a junta comercial, vão protocolar esse contrato que a gente faz lá na junta comercial. Quinto, você vai dar continuidade do negócio ou do patrimônio. Nada para, nada vai ser bloqueado, nada se bloqueia, como acontece nos inventários. Que a pessoa falece, a empresa para, os bens param de ser administrados. Essa é a grande confusão que acontece no inventário. Está claro aqui para vocês que estão me vendo aqui no Instagram, Ricardo, Sérgio, Daniel. Me digam aí no chat se está claro, se eu preciso explicar alguma coisa. E para vocês também aqui no YouTube. É fácil perceber que toda essa roda de patrimônio, de negócios, vai continuar girando. E tudo isso acontece de um jeito discreto, extremamente inteligente. Nada de testamento, nada de inventário, que dão a maior confusão e os gastos totalmente desnecessários. Me digam vocês aqui no chat, aqui pelo YouTube, percebem a diferença? Como esse sistema de holding familiar é claro, rápido, seguro, protegido, ao invés da confusão do inventário e do testamento? Agora nós vamos chegar na parte mais importante do planejamento, as cláusulas de proteção. As cláusulas protetivas. Elas funcionam realmente como um escudo. Sabe, na Idade Média, que a gente tem aquele escudo, aquela espada, que a gente vai lá e protege? São essas cláusulas, por meio dessas cláusulas, que você decide colocar em cada bem que você tem. Elas previnem situações como você nunca imaginaria. Bens que não podem ser tomados em caso de problemas, por exemplo, conjugais, em caso de divórcio. Exatamente isso, a gente evita esse tipo de problema. O patrimônio que não entra em discussão em caso de endividamento ou dos pais ou dos filhos futuramente. Essas dívidas que já existem, não tem jeito, porque senão você vai estar fraudando. É fraude, não pode. Mas, se vierem as dívidas futuramente, em caso, por exemplo, de uma pandemia, em casos gravíssimos, se houver esse tipo de dívida, não vai atingir esse patrimônio que você já construiu, que você tem hoje em dia, certo? Nem dívidas suas, nem dívidas dos seus herdeiros. Exatamente. Bem-vindo, Márcio. Muito bem-vindo. Depois, outra cláusula protetiva, proteção contra terceiros mal intencionados. Quem são? Os futuros cônjuges. Você não sabe com quem o seu filho ou sua filha vai casar. Então, essas pessoas que têm provavelmente ou podem ter possivelmente má intenção, esse sistema já funciona como um escudo contra essas pessoas. É uma segurança para o futuro, de cônjuges, de filhos, exatamente isso. São regras claras para quem entra e quem não entra na administração desse cofre, essa tua empresa particular, essa sua empresa cofre, que você vai pôr essa barreira em relação aos futuros cônjuges dos seus filhos. Terceiro, é uma garantia que o bem ficará sempre na família. É aqui que o planejamento ganha uma super força. Não é apenas uma organização, é proteção como um cofre particular, é cuidado. E tudo isso é feito de acordo com a sua vontade, do seu jeito, de forma soberana e muito tranquila. O mais importante é que, ao fazer esse sistema de holding familiar, é feito esse sistema com muito cuidado. É um sistema dentro da lei, com conhecimento de regras do direito das famílias e das sucessões, com regras do direito sucessório, tributário,
direito societário, direito civil, tudo dentro das normas da Constituição Federal. Quer dizer, essa lei que rege as holdings familiares, essa lei existe desde 1976. Antes de eu me formar, e já estou formada há 33 anos, os grandes escritórios já faziam isso desde 1976, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. As grandes bancas de advocacia já faziam isso há muitos anos. Isso já existe há décadas, não é novidade. É que agora popularizou por meio da internet. Ficou mais fácil para os advogados informarem as pessoas sobre esse sistema. Agora, esse sistema funciona se bem feito, você pegando as regras do direito societário com o direito de família e sucessões, e você faz um sistema robusto, contratos firmes que vão dar esse tipo de proteção para as famílias. Exatamente isso. A lei ainda é vigente, é utilizada pelas famílias que mais têm a perder. Antônio Hermílio de Moraes, Abílio Diniz, Silvio Santos, Chico Anísio, Gugu Liberato, todos os artistas e as pessoas famosas sempre fizeram esse sistema, porque elas, como elas têm muito a perder, elas sempre quiseram proteger o patrimônio para evitar o inventário. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que ninguém mais vai te fazer. O que você espera que aconteça com o seu legado quando você não estiver mais aqui? Você prefere deixar decisões importantes nas mãos de terceiros? Ou você já prefere que tudo já esteja pronto e eficientemente organizado, exatamente como você deseja? O momento de decidir é agora. E por que é agora esse momento? Porque em 2026 o imposto sobre a herança ele vai aumentar. Ele vai aumentar para mais de 20%. No Brasil, hoje, o teto limite são 8% desse imposto sobre herança, o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações. Hoje, o teto são 8%, em São Paulo, 4%. E ano que vem vai chegar a mais de 20%. Simone Tebet já falou isso, o ministro Tachad também. Então, esse imposto vai aumentar. E muitas famílias que esperarem vão descobrir tarde demais que poderiam ter feito tudo de forma mais leve, mais econômica, mais eficaz. Então, para que perder muito se agora ainda há tempo de economizar? Almir, Hernani, muito bem-vindo. Esse é o momento da gente fazer todo esse planejamento e essa proteção com cláusulas protetivas dentro do direito societário, do direito civil, respeitando legítima, que é aquela parte dos filhos, respeitando o regime de bens entre os cônjuges, respeitando toda a legislação brasileira. Se a Constituição Federal nos traz essa imunidade do ITBI, já tem vários acórdãos de ministros dizendo que a gente pode usar a lei para pagar menos imposto. Se você pode fazer tudo dentro da lei, para que esperar o aumento de todos os impostos? Porque a reforma tributária não é um benefício que veio para diminuir o ITBI, o ITCMD, o imposto de renda. Não, ela não veio para reduzir impostos. Ela veio para fazer uma grande bagunça. Porque o IVA que a gente vê na Alemanha, eu morei na Alemanha há muitos anos, eu sei como funciona o IVA lá nos Estados Unidos, na Europa, não é a mesma forma como eles estão fazendo aqui. Eles dão uma coisa e estão tirando de outra. E os estados, como perderam muita forma de arrecadar, eles vão aumentar esse imposto, inevitavelmente. Essa conversa de que a reforma tributária é melhor nada. Vai ter aumento sobre os aluguéis
o imposto de renda sobre os aluguéis vai ter aumento. Só não vai ter aumento para quem fizer todo esse sistema de proteção contra os aluguéis, ITBI, o ITCMD. Então, é hora, o tempo urge, as famílias brasileiras precisam se proteger, porque o que eles estão dizendo não é da forma como eles dizem, não é mesmo? Por isso, eu quero encerrar essa conversa com vocês hoje dizendo uma verdade muito simples. Não existe gesto mais nobre, mais elegante, mais amoroso do que garantir a paz da sua família antes que ela precise dessa paz. A holding familiar e as cláusulas protetivas não existem somente para os supermilionários, os bilionários, super ricos, como eles falam. Elas existem para famílias inteligentes, famílias que pensam no futuro, famílias que protegem o que construíram. Percebem? É aí que a gente vai ter uma grande vantagem tributária, um sossego para toda a família no dia que a gente não estiver mais aqui. A família vai pegar aquele contrato e vai levar na junta comercial, acabou. Não precisa fazer inventário, testamento, essas coisas são arcaicas. Isso não é feito nos Estados Unidos mais. Tudo é feito pelo direito empresarial societário, para eliminar todos esses cargos, esses encargos, todas essas contas enormes que a gente paga quando vai ao cartório fazer doação de bens em vida com a cláusula, com a reserva de usufruto e também ao fazer um testamento. O testamento pode ser contestado, é uma ação anulatória do ato jurídico, que é o testamento. Aí depois tem que abrir o inventário. Os herdeiros vão começar a brigar por conta de várias questões no inventário. Quer dizer, para que gastar tanto dinheiro desnecessariamente? É isso. Então, vou me despedindo aqui. Se essa mensagem falou com você, se esse vídeo te trouxe alguma informação, se você sentiu que é a hora de colocar a sua vida em ordem, eu te convido a dar o próximo passo. É consultar um profissional especializado no assunto. Entenda o que é certo para o seu caso, descubra como proteger cada bem, cada história, cada expectativa da sua família antes que 2026 chegue, antes que a vida nos surpreenda, antes que outros possam decidir por você, e são terceiros que talvez você nem conheça. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida que eu vou responder. Ah, e outra coisa, faça um relatório dos seus bens. Coloque o valor de mercado sobre eles e aplique 8% do imposto da herança. E veja você mesmo o quanto a sua família terá de pagar somente de imposto. Faça essas contas, depois você me conta aqui nos comentários. Evite esse prejuízo a quem você ama. Deixa aqui, eu vou deixar aqui para vocês um link para vocês terem mais informações. Porque o seu legado merece respeito, total respeito. Porque o que você construiu merece continuar. E quem você ama merece estar protegido. Eu vou me despedindo aqui, agradecendo a sua companhia. Obrigada, Magui Marum, um prazer em revê-la. Muito bom tê-la aqui. Vou me despedindo aqui. Tem esse vídeo lá no YouTube para vocês poderem rever alguma informação, para que vocês tenham mais informações de como proteger todo o patrimônio antes de 2006. Com quem conhece, com quem tem... desculpe, merecidamente, eu tenho 33 anos na militância no direito das famílias e das sucessões. E eu mereço ter essa grande satisfação de informar tudo isso a vocês. Vou me despedindo aqui, agradecendo a companhia e te espero na próxima quarta-feira, ao 12:30, pontualmente. Um forte
Abraço, um grande beijo, muito obrigada e até a próxima.